Pronto, pessoal, é a partir de agora, né, como é que a gente faz a análise desse heredograma, tá? Não é um bicho de sete cabeças, eu sei que existem muitas questões que elas são difíceis, porque assim, você tem que analisar muita coisinha, tá? Então são muitos símbolos para vocês analisarem, para vocês memorizarem, para depois dar sequência e fazer o estudo de caso. Então, nessa situação, a primeira coisa que eu devo fazer, né, qual a principal informação que eu preciso absorver para poder fazer a análise desse heredograma? É se o caráter ou a doença que está sendo estudada, né, o aspecto que está sendo estudado, se ele é dominante ou recessivo. A partir do momento que você identificou lá no que está sendo pedido na questão, se a situação é dominante ou recessiva, você mata a questão, né? Porque a partir daí você vai saber, né, justamente, aquela filiação que foi feita, os filhos daquela geração, elas apresentam os genes heterozigóticos para tal doença. Aí você começa justamente a fazer toda a análise para matar a questão, tá? Então vejam só, um casal com características recessivas, né, mediante o que está aqui no slide, tá? Eles não podem possuir indivíduos com fenótipos dominantes. Então digamos que eu faço o cruzamento de duas pessoas que tenham genótipos recessivos, tá? Então é claro, é óbvio que 100% dessa geração vai nascer com os genes recessivos, tá? Mas, pessoal, o contrário pode acontecer. Um casal dominante, né, ele pode ter um indivíduo recessivo, caso o casal seja heterozigoto, tá? Porque às vezes você não sabe, né? Mediante o heredograma que está ali, você não sabe dizer se ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto, né? Digamos aqui, ó, na situação que eu coloquei aí no quarto ponto, né, desse slide, no último ponto aí, né? Eu coloquei Bzão e um tracinho, porque eu não sei se é um Bzão ou se é um Bzinho, tá? Então, nessa situação aí, eu posso justamente ter um casal heterozigoto. É simples, tá? Mas o que eu quero que vocês absorvam, essas duas regrinhas aqui para vocês matarem a questão, né? A primeira regrinha que eu dei para vocês, né, a informação mais importante, é para vocês identificarem se aquele aspecto que eu estou observando, se ele é dominante ou se é recessivo. E a segunda que eu vou mostrar agora também é extremamente importante. Então, vocês fazendo a leitura no livro, acompanhando o slide, a gravação que eu estou fazendo e procurando informações em outros lugares, vocês vão ficar mais craques, mais habituados com esse tipo de conteúdo. Então o que é que acontece? Vejam só, pais normais que possuem o símbolo vazio, tá? E que acabem gerando um filho que foi afetado por alguma doença, então quer dizer que o caráter que fez com que aquela criança nascesse com aquele aspecto que o pai e a mãe não tinham era um caráter recessivo. Entende? Veja aqui, nessa primeira situação aqui, eu vou até colocar aqui para vocês verem com o mouse, né? Então vejam só, né? Aqui, ó, pais normais com os símbolos vazios, né? Gerou o terceiro filho com alguma doença, com algum problema. Então quer dizer que o gene que determinou que o filho 3 da geração 2 nascesse com determinada doença é determinado pelo gene recessivo, certo? Aí o segundo ponto aqui, tá? O que é que acontece? Pais afetados com filhos normais na representação das figuras, né, dos símbolos, determina que aquele caráter é dominante. Então, digamos aqui que nessa situação, né, eu tivesse aqui pais afetados, né, 1 e 2 pintadinho, né, e na geração 2 eu tivesse os filhos aqui normais. Então, quer dizer que o caráter que determinou que os filhos não viessem com aquele aspecto é determinado por um gene dominante, por um caráter dominante. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai fazer um estudo de caso. A gente vai analisar um estudo de caso, né, um exemplo, para vocês acompanharem. E em seguida eu mando a atividade.